Olá, o Justiça em Questão fala hoje do gerenciamento de espaço nos cemitérios. Colaboração, a chave para melhores resultados. Saiba como a ideia de um servidor do TJ de Minas tem beneficiado os cidadãos que buscam o Juizado Especial de Belo Horizonte. E mais, entenda quando a cobrança por um orçamento pode ser considerada ilegal. Obter cidadania estrangeira e estudar fora ficou mais rápido. O JQ traz também decisões judiciais de destaque no Estado, a história das comarcas mineiras e explicação sobre termos jurídicos. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Dar respostas mais rápidas às demandas da sociedade é um dos grandes desafios enfrentados pelo Judiciário. Em Belo Horizonte, o Juizado Especial tem conseguido aprimorar o atendimento ao cidadão graças à ideia de um servidor. Ao notar que a Central de Atermações recebia cidadãos em busca de soluções para problemas simples, que não precisariam se tornar um processo judicial, André e sua equipe tiveram uma ideia. Instalar na própria Central de Atermações um atendimento na modalidade pré-processual. A iniciativa foi aprovada pela diretoria do TJMG. O pontapé inicial foi dado em 2015 com a adesão de uma empresa de TV por assinatura. A Sky instalou um guichê na central para fazer acordos com os clientes. Na sequência vieram o Banco Itaú, Oi, o Instituto Brasileiro para Estudo e Desenvolvimento do Setor de Saúde e a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. E o tribunal nos abriu as portas, né? Foi assinado um termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e a CEMIG para que nós pudéssemos fazer esse atendimento ao cliente aqui mais especializado, evitando assim a judicialização da ação. Ariana esteve na central para solucionar um problema com a concessionária de energia. Foi de contas que está excedendo demais o valor do gasto e eu não estou gastando o que eles estão cobrando. Você conseguiu resolver seu problema? Consegui. Ótimo. Muito atencioso. Assim como ela, centenas de consumidores passam diariamente pelo setor. Mensalmente a gente tem aproximadamente de 400 a 500 atendimentos mensais aqui. Desde o início do projeto a gente já teve quase 4.000 atendimentos, né? Com volume aí de quase 3.000 acordos celebrados. Um levantamento do Tribunal Mineiro mostrou que das pessoas que procuram um atendimento pré-processual, 70% delas fazem acordo. Entre 2016 e 2017, o total de ações ajuizadas teve redução de 56%. Dados que ajudaram a colocar a iniciativa entre as premiadas de um evento do Tribunal de Justiça. O atendimento pré-processual na Central de Atermações foi um dos destaques da última edição do Programa de Desenvolvimento Gerencial. Promovido pela Escola Judicial Desembargadora Décio Fernandes, o programa foi criado com o objetivo de contribuir para a qualificação profissional dos gestores do Tribunal Mineiro. As 13 práticas eleitas pelos participantes foram um belo extrato da riqueza das ideias discutidas no decorrer do curso. Houve diversidade na escolha, com amplitude de possibilidade de aplicação em diversos cenários. Foram práticas que otimizam a celeridade da prestação da justiça, dentre elas, a gestão de custos, a utilização das ferramentas tecnológicas, o conhecimento de uso adequado dos dados de gestão, o desenvolvimento das equipes e a melhoria dos relacionamentos do trabalho. A eleição aconteceu em março, em um encontro para a discussão de boas práticas. Agora, a Escola Judicial do TJMG vai disponibilizar as práticas vencedoras para os demais servidores. Uma forma de inspirar o trabalho e qualificar os funcionários. Você já deve ter ouvido falar sobre varas judiciais, mas você sabe o que são e para que elas servem? Confira a resposta no quadro ABC do Judiciário. São secretarias do Fórum? São para processos, né? Para resolver problemas mais sérios, né? Eu acredito que sejam espaços físicos de onde você vai para pedir alguma coisa à justiça. Eu não faço a menor noção do que significa. Pelo pouco que eu entendo, vara judicial deve ser a vara da justiça, onde tem as varas criminais, as varas cíveis, as varas tributárias, deve ser isso, imagino. Vara judicial é o local onde o juiz atua.
Para que haja maior agilidade na resolução dos processos com características semelhantes, as varas são divididas por especialidades, como vara de família, vara de fazenda pública e autarquias, vara da infância e juventude, dentre outras. Comarcas de pequeno porte possuem um só juiz e, portanto, uma só vara. O magistrado é responsável por todos os processos ajuizados na comarca. Quanto maior o movimento forense de uma comarca, mais processos com características semelhantes são ajuizados e maior será o seu número de varas. O cidadão que deseja obter cidadania estrangeira ou estudar em outro país conta agora com um serviço mais ágil. No próximo bloco, o Justiça em Questão explica como funciona o novo procedimento. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma boa notícia para quem deseja obter cidadania estrangeira ou quer morar fora do país. O procedimento está mais rápido. Antigamente, a tramitação de documentos era feita em consulados, muitas vezes em várias instâncias. Agora, basta que o cidadão procure um cartório. O Conselho Nacional de Justiça é o responsável por coordenar e regulamentar a aplicação da Convenção da Apostila de Haia no Brasil. O país assinou o tratado com o objetivo de agilizar e simplificar o processo de validação dos documentos estrangeiros em 112 países que adotam o apostilamento. Há necessidade desses documentos produzirem efeitos em qualquer outro país estrangeiro. Então, é um procedimento que visa a fornecer confiança, confiabilidade, eficácia, para que esses documentos possam produzir os efeitos que deles se esperam, normalmente, em qualquer país que tenha aderido à Convenção da Apostila. Em Minas Gerais, o serviço é oferecido na capital. No interior, a adesão dos cartórios é facultativa. O primeiro passo a ser dado para o cartório de notas poder apostilar é cadastrar o tabelionato junto ao CNJ, né? Onde é usado o certificado digital do tabelião. Em seguida, você tem que adquirir o papel moeda, que é o papel onde constam os dizeres dos apostilamentos, né? E depois desses dois passos iniciais, é realmente partir para a prática, receber a documentação das partes e efetuar o apostilamento. A validação é destinada apenas a documentos emitidos por órgãos públicos. Os cartórios foram escolhidos como locais de prestação desse serviço para facilitar o acesso da população. Antes, esse serviço ele era prestado no Brasil apenas pelo Ministério das Relações Exteriores. E o Ministério das Relações Exteriores, salvo engano, ele possuía tão somente 9 postos de atendimento em todo o território nacional para prestar esse tipo de serviço. Então havia aí uma grande dificuldade realmente, porque o território brasileiro de dimensões continentais forçava a maior parte da população brasileira a se deslocar, muitas vezes até para outros estados, em busca desse serviço público. O apostilamento passou a ser feito em agosto de 2016 e até abril de 2017, esse cartório da capital mineira já havia realizado quase 2.000 apostilamentos. O prazo máximo para a entrega do serviço ao cidadão é de 5 dias e o preço é regido pelo CNJ. Então ele atribuiu o apostilamento ao valor de uma procuração sem conteúdo financeiro. Em Minas Gerais, porque a tabela dos cartórios ela vale para todo o estado, né? São R$ 24,00 o apostilamento. Existem atos de reconhecimento de firmas que, dependendo de cada documento, né, ele é inerente ao ato. Eu tenho que reconhecer a firma para fazer o apostilamento. Não são todos, mas na grande maioria. Então é uma análise que só com o documento em mãos é que o cartório consegue te dar esse retorno. O Mapa das Comarcas te convida para uma nova viagem pelo interior de Minas. A parada de hoje é Vespasiano.
A história da comarca de Vespasiano, também composta pela cidade de São José da Lapa, está ligada à Estrada de Ferro Central do Brasil. A ferrovia, construída em 1858 no Rio de Janeiro, foi um marco econômico no país. Ela facilitou a circulação de mercadorias entre Minas, Rio e São Paulo. Em 1894, a região de Vespasiano recebeu um trecho dessa estrada. O nome do município, inclusive, é uma homenagem ao diretor da ferrovia na época, o coronel Vespasiano Gonçalves de Albuquerque. A partir da década de 70, o setor agrícola perdeu força na região. Com isso, os moradores de Vespasiano tiveram que buscar novas oportunidades na cidade. A população cresceu e hoje, mais de 120 mil pessoas moram no município. Atualmente, Vespasiano se destaca por abrigar a Cidade do Galo, sede de treinamentos do Clube Atlético Mineiro, e pelo trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário. Além de julgar processos, a comarca investe em iniciativas pioneiras. Uma delas foi a intimação via WhatsApp. Unindo tecnologia e praticidade, o programa permite que notificações e documentos dos processos sejam enviados pelo aplicativo. A iniciativa facilita a vida do cidadão e faz o andamento das ações ser bem mais rápido e mais barato. A intimação via WhatsApp fez sucesso em Vespasiano e, diante dos resultados positivos, a Corregedoria Geral de Justiça estuda implantar a medida em outras comarcas. O fim de um casamento ou de um relacionamento estável pode trazer muitas mudanças, inclusive econômicas. Para compensar esse desequilíbrio causado pela separação, o ex-parceiro que se sentir prejudicado pode buscar um tipo de compensação. Entenda. A pensão alimentícia é um valor estabelecido pelo juiz a ser pago a quem dele necessita. Nos últimos anos, vem surgindo novos conceitos para definir o mesmo tema, como, por exemplo, a pensão alimentícia compensatória. Para falar sobre o assunto, eu converso com Rodrigo da Cunha Pereira, advogado e presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. O que é a pensão alimentícia compensatória? Diferentemente da pensão alimentícia convencional, como o nome diz, é para compensar ou evitar um desequilíbrio no padrão de vida do ex-casal. Isso pode ser entre cônjuges, entre ex-companheiros. Então, quando, por exemplo, houve uma separação, uma dissolução do vínculo conjugal e uma das partes, geralmente o homem, né, porque historicamente é a parte economicamente mais forte, ele ficou com uma vantagem muito grande no seu padrão de vida. Então, ele, além de pagar a pensão alimentícia convencional para ex-cônjuge, se dela necessitar, ele tem um valor a mais aí que é para não apenas para cobrir a necessidade, mas para compensar e evitar esse desequilíbrio no padrão de vida do ex-casal. Como essa modalidade de pensão pode ser solicitada e como ela será aplicada? Ela deve ser solicitada judicialmente numa petição, como se solicita uma pensão alimentícia comum, né, com algumas diferenças, que ainda é uma construção doutrinária e jurisprudencial, não tem ainda previsto em lei, embora o Estatuto das Famílias, projeto de lei que tramita no Senado, proposto pelo IBDFAM, já prevê a pensão compensatória. Mas, por enquanto, não é lei. É uma construção doutrinária e jurisprudencial e há ainda algumas dúvidas. Por exemplo, cabe prisão em decorrência do inadimplemento da pensão alimentícia compensatória? A maioria das decisões diz que não. Mas é muito semelhante e ela tem um caráter também indenizatório, tanto que algumas pessoas até não dizem pensão alimentícia, dizem compensação econômica, mas isso ainda é uma construção que está sendo feita. Sim. Existe um limite de prazo para o recebimento dessa pensão alimentícia compensatória? Sim, essa é uma das dúvidas, mas a maioria da doutrina e das decisões judiciais estabelece um prazo. Por exemplo, os casos que eu tive até que seja feita a partilha de bens, por exemplo, ou até que possa ser, pode ser uma verba única para que ela possa administrar para o resto da vida, para ir compensando esse desequilíbrio. Isso ainda não é absoluto, mas, em geral, a pensão compensatória ela tem um prazo determinado para se extinguir, diferentemente da pensão alimentícia convencional. Essa é uma das diferenças entre as duas categorias de pensão.
A gente volta daqui a pouco para falar sobre o gerenciamento dos espaços em cemitérios. Saiba também quando a cobrança para fazer um orçamento pode ser considerada ilegal. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo Justiça em Questão. Quem deseja economizar na contratação de um serviço precisa pesquisar bastante antes de fechar negócio. Porém, algumas empresas e profissionais cobram para fornecer o orçamento. O consumidor deve ficar atento, porque em alguns casos a cobrança pode ser considerada ilegal. Orçamento sem compromisso, moço? Este é o ideal, orçamento sem custos. Pode ser em papel impresso ou feito à mão. O fato é que, antes de pedir algum serviço, o consumidor tem o direito de receber um orçamento para saber quanto aquele conserto pode custar. Segundo o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, é um direito obter informações claras e adequadas sobre produtos e serviços. Por isso, devem constar no orçamento a data de início e término do reparo, se ele demandará a troca de alguma peça e o valor da mão de obra. A lei não proíbe que o orçamento seja cobrado. No entanto, o fornecedor precisa informar previamente se haverá ou não a cobrança. O fornecedor tem que fazer essa informação. Se ele não informar que ele vai cobrar, ele não pode cobrar. A regra, eu diria, é não cobrar. E sim, trazer essa informação para o consumidor no momento em que ele procurar. Só que, às vezes, tem um deslocamento, o que a gente chama de visita, ou então o serviço demanda uma análise mais apurada de um técnico, vamos pensar um computador que está com defeito. Então essa análise da pessoa pode ser cobrada, mas não significa que ele estaria cobrando pelo orçamento. Após o consumidor aprovar o orçamento e autorizar o serviço, o valor não pode mais ser alterado. E se for preciso trocar peças, é dever do fornecedor informar a procedência. Essas peças têm que ser originais, por exemplo. Se não forem originais, o consumidor tem que ser informado que elas são, vamos dizer assim, são reaproveitadas ou qualquer coisa. E essas peças têm que ser devolvidas ao consumidor. Só se ele fala assim, não, pode jogar fora, mas ele tem que ver aquilo que foi trocado no seu aparelho, ou no seu motor, no carro, enfim, conforme for o serviço realizado. Concluído o trabalho, deve ser dada uma garantia pelo serviço. A garantia dele é dada pelo Código de Defesa do Consumidor também, num prazo de bens duráveis 30 dias, semiduráveis ou 90 dias. O orçamento também tem um prazo de validade. Se nada for combinado entre as partes, a lei prevê que o valor orçado deve ser mantido por 10 dias. Caso o orçamento seja feito em domicílio e o consumidor se sentir coagido a pagar, pode pedir a devolução dos valores. Ele pode pedir porque ele não foi previamente informado. Claro que vai depender do que ele poderia trazer como prova disso, mas vamos dizer assim, a política da empresa, várias testemunhas falam, não, eles nunca me cobraram, vai cobrar dele. Se o orçamento for falso, tiver algum problema lá, ele também tem direito a pedir indenização, inclusive por danos morais. E é crime, né? As pessoas podem ficar certas que é crime. Você fazer um orçamento falso ou colocando coisas lá que você não tem condição de fazer, é crime, pode ser inclusive penalizado criminalmente. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do Giro de Decisões. Em Belo Horizonte, uma mulher que falsificou um exame de paternidade vai indenizar o ex-companheiro por danos morais. O homem acreditou que era pai de uma criança por causa da adulteração. A juíza Célia Ribeiro determinou o pagamento de indenização de R$ 3.000. O valor foi determinado levando em conta as condições financeiras da condenada. Um motorista de Juiz de Fora que teve o carro atingido por uma ambulância do SAMU não vai receber indenização. O condutor do automóvel estava próximo a uma linha férrea quando ocorreu a batida. Após a colisão, o carro ficou parado nos trilhos no momento em que uma locomotiva passava, o que causou o outro acidente. O motorista entrou com ação contra o município de Juiz de Fora, responsável pelo SAMU. A juíza Roberta Maciel negou o pedido de indenização. A magistrada afirmou que o motorista não respeitou a preferência da ambulância, que prestava socorro a um paciente no momento da batida. E em Silvianópolis, no sul de Minas, 2 homens que vendiam carteiras de habilitação falsas foram condenados.
A dupla terá de prestar serviços comunitários por 912 horas e pagar um salário mínimo à justiça. A polícia chegou a eles após apreender um documento adulterado com o motorista. Os cemitérios precisam gerenciar o espaço para novos sepultamentos. A repórter Silvana Monteiro explica como funciona a administração dos jazigos. O costume do brasileiro é enterrar os mortos. A cremação é ainda uma prática pouco utilizada no Brasil. As questões legais que envolvem a morte não terminam após o corpo descer a 7 palmos do chão. Até pelos ossos que restam, surgem questões legais a serem discutidas. A ossada humana, ela surge pela exumação de cadáveres, né? Mas exumar, desenterrar cadáver não é uma coisa que acontece comumente nem todo dia. Acontece por 2 situações. Primeiro, se aquele óbito, aquela morte ocorreu em decorrência de um crime, né, um homicídio, um assassinato, então a polícia precisa investigar. A outra motivação para a exumação do cadáver, a retirada das ossadas, é o fato de não estar tendo mais lugar no cemitério. Belo Horizonte tem 4 cemitérios públicos, com mais de 1 milhão de pessoas enterradas. Aqui no Bonfim, que é o mais antigo da capital, inaugurado em 1898, acontecem mensalmente entre 60 e 70 sepultamentos. Tratar a questão dos restos mortais com responsabilidade é um dever dos municípios para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Por isso, existem regras ambientais e sanitárias que se aplicam aos cemitérios. No município de Belo Horizonte, o período para a retirada dos ossos de uma sepultura varia entre 3 e 5 anos. As regras que nós seguimos, após o prazo, né, nos cemitérios, para exumação, nós direcionamos essa ossada para o ossuário do próprio cemitério, onde eles são depositados. Quando esses espaços são lotados, nós buscamos outro lugar para abrir um novo ossuário. O descarte em ossuário comum será determinado pela condição da sepultura, se é de uso público ou particular. Assina o contrato para o sepultamento daquele morto, ela sabe. Ela é informada que se ela não fizer a aquisição daquela sepultura em até 3 anos, aquela sepultura não pertence mais a ela. No público, os ossos são retirados e guardados num local comum. Você não identifica mais o seu morto depois de 3 anos. Pelas regras da prefeitura, é um dever das famílias a manutenção dos túmulos de uso particular. Dependendo da situação, o direito de uso pode ser cassado e os ossos de familiares podem ser retirados e levados para um local comum. Aquela pessoa que não contribui, que não paga com as taxas, tem todo um processo, né? Notificação, publica no jornal, faz chamamento. Após esse processo todo, nós retomamos para o município, porque pertence ao município, essa sepultura. As ossadas que estão lá dentro são levadas para o ossuário. As sepulturas perpétuas podem ser vendidas e transmitidas como herança, desde que as ossadas já tenham sido retiradas. Porque existe na nossa legislação o respeito aos mortos. Não é um crime contra o morto, mas um crime praticado contra quem gosta do morto. Então, é um crime contra o respeito aos mortos. Então, se aquele possuidor da sepultura vender a sepultura com um cadáver sepultado, nós vamos ter um crime contra o respeito aos mortos. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Imprensa e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.